Olá, juniores, tudo bom, meus amores? Espero que estejam bem. Orando bastante, pedindo a Deus para que guarde a vida de vocês, da família, estudando. Acabando o ano, hein, gente? Vamos lá, pegar firme aí nos estudos para finalizar esse ano com o máximo de nota possível e aprender o máximo possível. E hoje nós vamos aprender um pouquinho das histórias da Bíblia, um pouquinho mais de Jesus, do poder que Deus tem para curar, para libertar. E esse poder ele é usado principalmente através da oração. Principalmente não, né? Somente através da oração. Quando nós pedimos, Deus sempre está com seus braços estendidos para nos socorrer. E hoje nós vamos falar sobre uma história bem bacana. É a respeito já ali do momento na qual Jesus já foi aos céus, os apóstolos já estão pregando. Então a gente já está ali no livro de Atos e eu vou nesse ponto agora falar um pouquinho de Pedro, da prisão de Pedro. Meus amores, ali no reinado de Herodes I, Herodes Agripa I, ele governou ali o Israel do período de 41 a 44 depois de Cristo. Ano 41 a 44 depois de Cristo, mais ou menos ali. E Herodes ele é filho de um outro cara chamado Herodes o Grande. Herodes o Grande governou num período, vocês lembram um pouquinho antes, vamos lá voltar um pouquinho, 3 reis magos, eles vão ao rei e perguntam onde está aquele que nasceu que seria o rei. E Herodes o Grande fala assim, que rei? Não, o rei que existe a promessa, o rei que vai governar sobre todos. E Herodes fala assim, não nasceu aqui não. E se vocês o encontrarem, me falem, porque quando vocês vão encontrá-lo, e quando vocês o encontrarem, quando vocês voltarem, me avisa onde ele está. Herodes o Grande dá essa deixa assim, porque eu também quero ir lá, receber, quero honrar esse rei. E vocês lembram que os 3 reis magos encontram Jesus lá no estábulo ali, com os animais, José e Maria. E quando os 3 reis magos estão voltando, o anjo aparece e fala, não volta por lá não, volta por outro caminho e não vai até o rei Herodes não. Que aí eles percebem que é algo estranho, né? Então vão por outro caminho e não retornam ao rei. E o rei Herodes, ele manda matar todas as crianças até 2 anos. E ali vão e os seus soldados e executam, procuram, tanto é que após o nascimento de Jesus, e José e Maria vão para o Egito, né, para esperar essa fase conturbada passar. Então esse rei Herodes I, o Herodes Agripa I, ele é filho, deixa eu ver, ai meus amores, eu não lembro agora se ele é neto ou se ele é filho do Herodes o Grande. Mas enfim, o rei Herodes I, rei Herodes Agripa I, ele conseguiu prender, ele começou a perseguir os cristãos e prendeu Pedro. Ele mandava perseguir os cristãos e matar. E para ele foi prender Pedro foi algo assim, para ele, né, é o que ele estava querendo, estava com um rancor, uma raiva tão grande, tanto é que quando ele prende o Pedro, ele manda que 4 grupos de soldados ficassem ali revezando e cuidando de Pedro para que Pedro não escapasse. Então não era uma equipe pequena. Hoje, vamos dizer assim, o funcionamento normal de uma prisão é você prende, coloca numa cela e tem um grupo de soldados que ficam vigiando todos os que estão presos. Já Pedro não. Era um grupo de 4 grupos de soldados que ficavam exclusivamente vigiando a Pedro, para que Pedro não escapasse. Por quê? Porque ele queria que no dia seguinte Pedro fosse executado. Então, aconteceu algo fantástico. Por quê? Pedro,
estava preso. Um dia antes de Pedro ser executado, um grupo de cristãos, eles estavam reunidos na casa de Maria, a mãe de João Marcos, e orando, pedindo a Deus que libertasse Pedro. Estavam ali intercedendo, pedindo a Deus que fizesse um milagre, que Pedro escapasse daquela situação. Enquanto eles estavam, o grupo ali estava orando, pedindo a Deus, algo muito legal, muito assim, fantástico acontece lá na prisão. Pedro estava, além de estar sendo vigiado, ele estava acorrentado por duas correntes, essas duas correntes, uma em cada braço, acorrentada em pontos, para que ele não escapasse. Durante a madrugada, durante a noite ali, uma luz muito forte, um anjo aparece dentro da cela, e quando se aproxima, as correntes caem da mão de Pedro e Pedro acorda. E aí ele fala, venha, tem uma frase muito, ele fala assim, levanta-te depressa. Pedro levanta, e aí eles vão caminhando na prisão. A prisão tinha uma porta de ferro muito pesada, muito grossa, que já dava direto para a rua. Quando o anjo com Pedro chegam até essa porta, a porta se abre sozinha, eles saem da prisão, e Pedro acompanha ainda, o anjo ali caminha um pouquinho com Pedro na rua, e de repente o anjo some. E Pedro tem uma fala muito legal, lá em Atos 12, 11, vou abrir aqui para a gente ler junto, Atos 12, versículo 11. Atos, capítulo 12, versículo 11. Eu já vou ler, se você quiser esperar, achar aí, pausa o vídeo e já na sequência a gente vai estar lendo. Então fala assim, então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Então eles estavam esperando exatamente a execução. Então agora eu sei. Meus amores, e Pedro foi para a casa de Maria, a mãe ali de João Marcos. E quando chegou, bateu na porta lá, a empregada da casa, ela vai e atende e abre a porta. Ela fica tão eufórica, tão feliz ao ver que era Pedro, que ela esqueceu de abrir a porta e saiu correndo para dentro da casa e avisar os demais que Pedro estava na porta batendo. Pedro ficou lá, né? Falou, pô, gente, eu quero entrar, eu tô saindo da prisão lá, o anjo me libertou, você vai me largar aqui na porta? Pedro ficou lá na porta, não tinha como entrar. E ela saiu correndo lá e começou a gritar para alguns discípulos que estavam lá, as pessoas reunidas lá, falou assim, Pedro está na porta, Pedro está na porta. E as pessoas olharam, as pessoas que estavam orando a Deus, pedindo para que Deus libertasse Pedro, olharam para ela e falaram, você tá louca? Sai daqui, você bebeu? Que é essa hora, você já tá... E eles não acreditaram, falaram assim, essa maluca aí não sem condições. E ela insistiu e eles acabaram indo lá. Quando viram que era Pedro, fizeram uma festa. Vamos fazer um ponto aqui. É interessante, né? Às vezes você vê como que às vezes a gente faz a oração e ali parece que eles não acreditaram que Deus pudesse realmente libertar Pedro. Ou não estavam esperando. Eu falei assim, bom, a gente talvez, sei lá, estou pensando, a gente orou tão pouco, eu acho que Deus ainda não atendeu. Não sei, estou só tentando imaginar o que passou na cabeça deles. Você já aconteceu com vocês assim? Vamos dizer, vocês pediram algo e aquela coisa, pediram algo a Deus e aquilo aconteceu e vocês ficaram meio assim, mas sério? Já conseguia o que eu pedi a Deus? Então, às vezes até uma sensação assim, nossa, né? Que massa, que legal, que bacana, que top. Pô, Deus já operou um milagre, Deus já me deu um livramento, que legal. Acho que é mais uma sensação assim de, poxa, que legal, sabe? Que satisfação. Às vezes as pessoas ficam até meio perdidas, né? Assim, poxa, Deus já fez isso, Deus já completou essa obra, Deus já fez esse milagre. Eu acho que não... E aí foi esse ponto assim que os discípulos, as pessoas que estavam ali reunidas ficaram em dúvida. Poxa, mas já
Pedro já está ali, e eles fizeram uma festa, e Pedro entrou, e foi aquela alegria, vocês imaginam? Pedro estava com a sentença de morte já chancelada, no dia seguinte ele iria morrer, e o rei Herodes, a morte era uma morte assim bem cruel, meus amores, não era nada assim, sabe? Era complicado o negócio, era um sofrimento, as pessoas ali para morrer, os cristãos eles sofriam, a morte era um sofrimento, por isso que nós chamamos de mártires, porque há um sofrimento, há um processo no qual as pessoas passam. Então os mártires da nossa igreja, eles sofreram por Cristo, né? Morreram sofrendo por Cristo. Então esse contentamento, e Pedro pediu para que fosse avisado a Tiago, o irmão do Senhor, irmão de Jesus, e aos discípulos, e dali ele já partiu, porque o evangelho não poderia parar de ser pregado. Então Pedro já tomou a mochilinha ali, já foi para outro canto para continuar pregando o amor de Jesus, as boas novas de Jesus. Então, mesmo tendo essa sentença de morte, mesmo sendo capturados, mesmo sendo preso, isso não permitiu com que Pedro desanimasse. Ele foi solto, e às vezes assim a gente acha que Deus me libertou, agora já fiz a minha parte, pronto, parei, né? Já fiz o que eu tinha que fazer. Não, Pedro continuou pregando a todos os povos que não conheciam de Jesus a respeito de quem era Jesus, dos milagres, daquilo que Jesus fez e fará, né? Que ele vai voltar. Então Pedro continuou pregando ali as boas novas. E infelizmente para os soldados, o rei Herodes ali não gostou muito, porque, né, ele com certeza não ia acreditar que o anjo libertou Pedro, por mais que os soldados jurassem. Então todos os soldados ali acabaram sendo mortos, executados pelo rei Herodes. Então o grande desafio é esse, meus amores, é aquilo que nós pedimos para Deus, Deus vai atender. Deus vai atender. Por quê? Porque os ouvidos de Deus, eles estão atentos à nossa oração, eles estão atentos a nós. As mãos de Deus, elas não são as mãos que estão retidas, elas são as mãos de Deus são uma mão que estica, ela chega até nós. A palavra me garante isso. A palavra fala que nós fomos formados nos ventres da nossa mãe pelas mãos de Deus. Eu acredito nisso, que Deus é que vai formando, Deus é que vai moldando a nós no ventre da nossa mãe. E Deus, ele sempre estará atento aos nossos pedidos, ao nosso clamor e à nossa adoração, ao nosso louvor de gratidão a Ele. Então, eu tenho absoluta certeza que Pedro foi extremamente grato a Deus pelo livramento que Ele concedeu, e a demonstração de gratidão que Pedro com certeza deu para Deus foi continuar pregando o Evangelho. Meus amores, essa é a lição de hoje. Se vocês quiserem ler um pouquinho mais dessa história, aprofundar, ler exatamente as 10 palavras que estão na Bíblia, ela vai estar lá em Atos 12, é bem bacana, estudem, leiam, a partir do verso 1, vocês vão ler ali a captura de Pedro, ao milagre que Deus operou. Então o nosso grande desafio é esse, nós estarmos em oração pedindo para que o outro tenha um livramento. A nossa oração, o meu pai ele sempre falava assim para mim, ele falava assim: Diego, peça para o outro, não peça para você, mas principalmente peça para o outro, peça para que o outro seja abençoado, para que o outro seja próspero, porque Deus se alegra nessa atitude de você querer o bem do próximo, porque amar o teu próximo como a ti mesmo. Então eu acho que Deus ele retribui para nós também. Então, assim, sempre peça para que Deus cuide da família dos nossos pastores, para que Deus cuide da família dos nossos diáconos, para que Deus cuide da família dos nossos juniores, essa é a nossa oração. Então, vocês orem para que Deus cuide dos professores, para que aqueles professores que não são convertidos, que se convertam através do seu testemunho. Então, orem, o desafio é esse,
É você praticar a oração para que Deus opere milagres de cura nesse momento, para que Deus acalme o coração de muitos que estão sem esperanças, né? Que muitos estão desesperançados. Então, parece que a esperança foi retirada de muitos por causa dessa situação toda do vírus. Então, nós temos uma esperança. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Então, para que Deus traga a esperança e que através de nós essa esperança nasça no coração daqueles que não conheçam Jesus Cristo. Então, a nossa desafio é exatamente esse: orar para que Deus abençoe os nossos irmãos, os nossos professores, a quem Deus colocar no seu coração, juniores. Quem Deus colocou no seu coração hoje para você orar? Eu tenho certeza que você colocar e fechar os olhos, você vai lembrar de uma pessoa em específico que está precisando de oração. Faça a oração assim que terminar o vídeo, faça a oração por esse amigo, por esse colega, por esse parente, tio, tia, vovó, quem quer que seja. Faça essa oração, porque Deus vai atender. Não há milagres pequenos e nem milagres muito grandes que Deus não possa operar. Para Deus, milagre é milagre. Não tem milagre grande, milagre pequeno. Ele abre o mar para que o povo passe, e ele pode simplesmente aliviar uma dor, muito simplesmente fazer com que você ache aquilo que você está procurando. Pede para Deus. Se você perdeu um brinquedo, pede para Deus. Então não há milagres pequenos, Deus se importa. A diferença é essa. Deus se importa com o nosso bem-estar. Deus se importa com nós estarmos alegres, porque Ele é o nosso pastor. E um pastor, ele gosta do bem-estar das suas ovelhas. Então, peça a Deus que Ele vai te dar esse prazer, essa alegria, esse bom contentamento, essa satisfação de, neste dia, você estar vivo, respirando, com saúde, e que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Em nome de Jesus. Deus abençoe, façam as atividades, a gente vai postar lá, tá bom? Tchau!